Olá, estamos chegando para mais um podcast Café nas Eleições, aqui no nosso NSC Total. E depois da nossa primeira edição, que nós conversamos com Décio Lima, do Partido dos Trabalhadores, nós chegamos agora para a segunda conversa, dessa vez com o prefeito de Chapecó, João Rodrigues, que nós vamos falar sobre o cenário das eleições aqui em Santa Catarina. Nós estamos fazendo essas entrevistas com os principais protagonistas aqui do estado, justamente para falar sobre o cenário eleitoral, tanto ao governo do estado como também ao Senado, que tem movimentado muito as conversas nas últimas semanas. Prefeito de Chapecó, João Rodrigues, do PSD, foi reeleito no ano de 2024 com uma alta votação e agora se coloca como nome do PSD para disputar essa eleição. João Rodrigues, seja bem-vindo ao nosso podcast. Tudo bem? Bom, tudo bem, Anderson, um prazer imenso estar aqui e para mim é uma alegria poder conversar com os catarinenses, falar desse processo, desse momento pré-eleitoral e também um pouquinho daquilo que a gente pretende encaminhar visando as eleições desse ano. Comigo está o Gelorino, nosso repórter do NSC Total, que vai participar conosco dessa entrevista. Prefeito, o senhor, no ano passado, em março, mais precisamente, lançou oficialmente sua pré-candidatura num evento grande em Chapecó. Mas desde então, muita gente nos bastidores especula, mas João, vai mesmo? Vai disputar? Vai de verdade? Realmente vai acontecer? Eu queria saber do senhor, é irreversível? É irreversível. A pergunta sempre se faz, será? Porque todo mundo acha difícil a eleição. Eu também acho que é uma eleição difícil. Agora, porém, o eleitor de Santa Catarina é um eleitor muito esperto, muito inteligente. Ele vai avaliar o cenário, e não é só pela questão de você ser de direita. Eu sou de direita muito mais do que o atual governador, porque eu venho... ser direita é atitude, não é boca. É o que você pratica no dia a dia, na qualidade de gestor. Mas não é isso que nós vamos discutir, não. É a capacidade de gestão. Quem pode fazer mais, quem pode cuidar melhor do Estado, cuidar das pessoas. Então, o que pode ser muito difícil, no meio do caminho pode ser mais fácil. E depois pode viabilizar uma vitória. Então, coragem não me falta. É o caminho irreversível. Perfeito. Prefeito, vocês tinham o Partido Novo até então como um dos mais próximos do projeto, agora o partido já se alinhou com o PL do governador Jorginho, e tem conversas hoje com o MDB, com a Federação de União Brasil e Progressistas. Se o apoio desses partidos não vier, o senhor teme um isolamento? O senhor sai candidato mesmo nessa condição, sem esses apoios? Na verdade, esse tabuleiro, as peças que estão na mesa estão se mexendo muito rapidamente, né? Cada um faz uma escolha. Nós sempre dissemos lá no passado que a nossa prioridade era buscar uma aliança com a União Progressista, com o Partido Novo, e nós conversávamos na época com o MDB. Mas o MDB teve uma promessa pública, uma palavra pública. É diferente de bastidor, que estaria compondo a chapa majoritária do atual governador. Então, por nós, já estava decidido isso. E agora a coisa mexeu totalmente. Então o Novo, que era inesperadamente vai para o governo, e o MDB, que era vice, recebeu a notícia pelo correio de que está fora do projeto, sem nunca ninguém ter dito por que está fora. Então nós estamos hoje abrindo um leque de diálogo com a União Progressista e com o próprio MDB. Isolamento eu creio que é muito difícil acontecer, porque todos os partidos vão buscar um caminho. Mas não tem problema nenhum, a nossa prioridade sim é buscar uma aliança para poder ter um bom tempo de TV, mas a aliança não é só com siglas, é com pessoas que compõem as siglas, e é de um projeto que nós estamos discutindo e vamos discutir. Me parece que o projeto do atual governo é um projeto de poder, porque você troca de parceiro todo dia, toda hora, e você não avalia quem você traz. Por exemplo, o atual governador foi buscar o seu maior adversário lá na cidade de Joinville para ser seu vice, o que não tira o mérito e a qualidade do Adriano como um bom prefeito. Eu não entro no mérito da capacidade dele, mas é um negócio assim, até ontem eu sou o seu adversário. Hoje eu sou seu aliado porque o projeto é de poder. Nós temos um projeto de Estado, de governo. Então eu te diria francamente, eu creio que o isolamento não vai haver. Até porque as coisas começam a se aglutinar e a maneira com tanto o Espiridião a mim, que estava também prometido a vaga de Senado, da mesma forma foi surpreendido pela imprensa. Eu acho que isso mexe com os brios das pessoas, mexe com os brios dos partidos, todo mundo também tem um pouquinho de sangue na veia, né? E o MDBista, por si só, ele já é um grupo aguerrido. União Progressista, que é um partido grande, histórico, e o Espiridião tem uma história gigante como governador, senador, não desprezando os demais senadores, mas um dos melhores senadores do Brasil. E foi tratado de forma, eu diria assim, injusta.
Então, por isso que eu acredito que nós vamos acabar tendo uma aglutinação que nós não esperávamos e surpreendendo até o projeto de poder que tem aí do atual governador. O senhor vai oferecer o que para eles? A composição, para mim, na verdade, está aberta. Então, quando você busca um grupo para discutir, nada está garantido, nem a candidatura ao governo. Eu não sou muito apaixonado por poder. Eu acho que quando se faz um projeto de governo, tem que colocar as melhores peças para compor. O MDB tem muitas peças boas, desde aqueles que estão ativos na política, mas e os inativos também. Você tem muito empresário, muita liderança que não está participando do processo eleitoral. União Progressista tem o nome do senador Espiridião Amin, que é o que eles estão já a todo instante colocando como prioridade. Natural a sua candidatura ao Senado. Então, a composição a gente vai discutir em conjunto com os partidos aliados. Isso passa, o senhor falou que nem isso passa para o senhor daqui a pouco abrir mão do governo se tiver um nome forte dentro desse grupo. Se tivesse, claro que sim, não haveria problema, porque quando se faz um projeto de grupo, ele não pode ser personalista. Tem que ser eu, somente eu e mais ninguém do que eu. Não, tem que ser o que o povo quer. A priori, as pesquisas até aqui estão indicando o meu nome. Mas não significa que daqui a pouco a opinião pública entenda que tenha o fulano ou beltrano que seja a preferência nesse projeto nosso. Você tem que ter, primeiro, humildade e respeito por todos. É isso que nós estamos construindo, nós nunca impomos. Só colocamos o nosso nome, o partido colocou, para ter o protagonismo do contraponto. Caso contrário, nós íamos ter um consenso, ou era A ou era B. Isso não faz bem para a democracia, não faz bem para o Estado. Você tem que discutir, divergir, debater, mesmo que nós não estamos em momento algum desqualificando a figura do governador e nem atacando a figura do governador. Estamos nos posicionando com divergências da forma de governar. Então o caminho é esse. Perfeito. Em outubro do ano passado, o senhor fez algumas críticas, questionou a coerência do MDB em relação a estar alinhado com o governo Lula em nível federal. Como o senhor comentou, até inesperadamente, agora essas conversas do PSD com o MDB passam a ocorrer em virtude da conjuntura. O senhor mudou de opinião em relação ao MDB? E Não. como convencê-los agora? Bom, primeiro, a entrevista dada foi diante de um questionamento. O repórter me perguntou, e o MDB caberia na sua chapa? Na época, o MDB estava coligado e acertada a composição, já estava definido. Então, como estava definido, eu digo, não, o MDB do deputado Chiodini não cabe na minha aliança, porque ele já está fechado com o MDB, com o PL. E eu digo, e a coerência, não é o MDB, a coerência era do PL naquele momento, porque porque o PL a todo instante ataca o PSD, ataca o MDB, porque parte dos nossos partidos fazem parte do governo federal. O PSD, lamentavelmente, partido que eu faço parte, tem uma parte do Nordeste que dá sustentação ao governo Lula. Mas a parte do Sul e Santa Catarina, liderado pelo deputado Ismael, sempre foi posicionado à direita. E eu, mais do que ninguém, tenho uma amizade pessoal com o presidente Bolsonaro. Tanto é que o Carlos Bolsonaro me ligou há 15 dias atrás. Então, o meu posicionamento vai acima de sigla. É na minha atitude como prefeito. Então, a manifestação é naquele sentido. Faltaria a coerência do PL ao receber o MDB de vice. A coerência é pela palavra quando nos atacam. Agora, a qualidade do deputado Chiodini é inquestionável. É um grande deputado que exerceu o seu mandato na plenitude como vice-presidente nacional do MDB. Óbvio que o MDB tem alinhamento, sim, parte dele. Não é o MDB de Santa Catarina, o Pezente, Cobalcini, é o MDB aqui puro, é o MDB de Luiz Henrique. Então o fato do MDB hoje estar fora da aliança com o governador Jorginho, claro que nós vamos discutir, vamos conversar. Você tem que valorizar um partido que tem 700 vereadores, tem mais de 80 prefeitos, tem uma bancada federal e tem uma história no Estado. As questões de composição de nomes, aí é uma discussão mais ampla que se faz no coletivo. Então não há problema nenhum conversar com o MDB. A escolha do Partido Novo e Adriano Silva de estar com o Jorginho surpreendeu? O senhor foi um baque para o seu projeto? Não, pelo contrário, foi uma vitória. Porque, você veja bem, mesmo eu considerando o Adriano um grande prefeito, eu não desqualifico a pessoa porque trocou de lado. O que me surpreende é de que na eleição do Adriano, se não fosse o PSD, ele não tinha tempo de TV. Ele não tinha nada, era ele e ele, pela qualidade dele. O nosso partido deu tudo que ele precisava, tempo de TV, para ele poder disputar a eleição.
E o maior inimigo dele é o PL, que atacou ele sistematicamente. A surpresa que eu tive no Adriano, porque eu o conhecia muito pouco, mas quando eu vi e conversei várias vezes, eu entendia que era alguém muito ideológico no seu propósito. Que não se dobraria a poder, não se dobraria a política, mas tinha uma missão e um propósito. Então eu entendia que ali está o futuro da política de Santa Catarina. E de repente ele se alia ao vice pelo poder, não é pelo projeto. Porque se fosse pelo projeto, o PL seria aliado dele em Joinville na eleição municipal. Então nós perdemos com isso, francamente, perdemos uma figura e ganhamos um partido. Porque o MDB tem 700 vereadores. O Partido Novo, nós temos um respeito grande em Santa Catarina, muito grande. Temos uma amizade muito forte com todos. Isso não quer dizer que rompemos as nossas relações. É uma escolha que o Adriano fez, que para mim, ele liquidou com o futuro político dele. Ele aniquila o propósito porque ele quer uma vala comum. É um político comum. Eu, por exemplo, eu poderia ter sido candidato ao Senado aliado ao governador Jorginho, eu não quis. Eu abri mão em várias vezes de uma conjuntura nacional, porque eu tenho um propósito. Então, se eu mudar a minha característica e aquilo que eu acredito, eu vou na vala comum. Eu tenho 10 eleições, 10 vitórias, estou com a maior aprovação do Brasil hoje de prefeito. Entre ótimo e bom, nós temos 90%. Então, quer dizer, a maior aprovação do país. Uma das maiores vitórias em cidade acima de 100 mil habitantes foi em Chapecó, no Brasil. Então, eu tenho um propósito. Para mim, não é o poder. E eu acho que o Adriano cometeu esse erro para a vida pública dele. Mas ele quis encurtar o caminho para o poder e abriu mão daquilo que ele acreditava. Então, respeito muito ele, mas nós ganhamos agora a possibilidade de ter um MDB conosco que, politicamente, é muito mais forte que uma figura. Então, a gente fala com a instituição. O senhor comentou brevemente da ligação do ex-vereador Carlos Bolsonaro para o senhor há 15 dias. Esse telefonema aconteceu e como o senhor vê essa vinda, essa mudança dele de domicílio eleitoral para o Estado, essa provável candidatura ao Senado? Bom, primeiro, eu divido em duas partes. Eu fiquei surpreso quando o Carlos me ligou, até porque ele não me pediu o segredo da ligação e até pediu permissão para utilizar a conversa que nós tivemos para ele tratar do assunto junto ao partido dele. Mas tu veja bem como está difícil se acertarem na aliança do governador. Todos que estão lá são forçados, não tem ninguém ao natural. Carol Detoni ameaçou ir para o Novo. Agora estão tentando convencê-la a ficar, prometendo a vaga do Senado. O Carlos Bolsonaro, que é o candidato ao Senado pelo PL em Santa Catarina, vereador do Rio de Janeiro, veio para cá. O governador, infelizmente, não se impôs. Ele poderia, lá na hora certa, ter dito, olha, não dá, vamos para outro estado, Santa Catarina tem outros quadros, o catarinense talvez não aceite isso. Mas o detalhe, o governador Jorginho tem uma obrigação, porque se não fosse Bolsonaro, o Jorginho não era ninguém, nem ele, nem o PL. Então, eles existem politicamente pelo nome do Bolsonaro. Eles têm obrigação com esse rapaz. Não, eu não tenho, porque eu nunca fui eleito pela onda, ou pelo nome, ou pelo partido, que eu não faço parte. Mas quando o Carlos me ligou, eu achei o rapaz muito educado, não tinha conversado com ele, me relatou os fatos que ocorrem naquele grupo político, me perguntou se eu poderia, se porventura eu aceitaria ele estar conosco no projeto. Disse a ele, não nego isso, afirmo publicamente, disse que aceitaria em nome do seu pai, em respeito ao seu pai. Então, como é que pode uma candidatura ao governo do PL, de direito que ninguém confia? MDB não confia. União Progressista não confia. A deputada Detoni ameaça sempre que senão não vai. O filho do Bolsonaro ser sendo traído? O povo vai confiar nisso? Isso aí é um projeto de poder, gente. Todo dia você elimina um, parece um Big Brother. Nós não fizemos isso. Eu não mesmo eu estou dizendo, eu não tenho vínculo com esta candidatura, mas eu respeito a escolha, o eleitor que faz em quem vai votar. Mas é um desrespeito quando você recebe o filho de alguém que está preso, que foi muito útil na eleição desse grupo político, e tratarem mal. Quer dizer, pagaram para muita gente falar mal do rapaz. A todo instante eram ataques contra esse rapaz aqui para ele desistir da candidatura. Eu achei que é uma forma desleal de tratar um aliado. E veja, eu não sou do grupo político deles, mas me procuraram porque eu sou leal. Eu respeito. E se o Carlos decidisse, não teria problema. O eleitor é que escolhe. Eu não disse para ele, olha, com muito respeito eu receberia. Mesmo sendo, mas é filho de alguém que eu tenho amizade e respeito. Principalmente agora que está preso. Porque quando está solto, fazendo os desfiles pelo Brasil, reunindo multidão, todo mundo que está grudado no saco do homem.
para tirar foto, para aparecer. Agora que está preso, aí, meu amigo, vale qualquer jogo. Para mim não vale o jogo, não. Eu respeito ele que está lá preso, para mim uma grande injustiça, mas de qualquer forma eu só fico surpreso de ver uma eleição fácil de um governador na reeleição, de um partido que em tese tem uma simpatia do eleitorado, conseguiu desagregar completamente os seus aliados. E nós aqui, diante de um cenário que não temos nada para dar a ninguém, estamos agregando, conversando e respeitando até mesmo aqueles que estão do lado de lá. Nós tivemos uma entrada, além do Carlos Bolsonaro, outro nome tem chamado a atenção no cenário, que é o de Gelson Merizio, que vai disputar pela esquerda. O Décio disse aqui semana passada que Merizio é o nome do Lula em Santa Catarina, aparentemente para disputar o governo do estado. A entrada do Merizio na disputa te incomoda, te afeta de alguma forma? Vocês dois são do Oeste, tem lá mais ou menos a mesma região, isso mexe com a sua pré-candidatura? Não, eu até achei interessante, imagina nós chegarmos a um debate, e está ao meu lado Merizio, está Jorginho, e eu não sei quais são os demais candidatos, é a esquerda todinha contra um de direita, porque a gente tem que lembrar que em 2014, Gelson Merizio e Jorginho Melo estavam juntos com a nossa ex-presidente da República, que eu ajudei também a fazer o impeachment dela, Dilma Rousseff. Os dois eram aliados da Dilma, participaram do mesmo evento, fizeram campanha juntos. Então eu imagino que a esquerda está unida entre Jorginho e o Merizio. Eu acho que vai ser interessante isso. Não me traz prejuízo nenhum. Eu não me preocupo com isso. Eu acho que o eleitor já conhece cada um. O Gelson Merizio vai cumprir sua missão. Acho que é uma missão que foi dada. E vamos lá, não tem problema nenhum. Para mim não tem problema. Eu acho curioso. Os da esquerda se unem, porque o negócio... Uma eleição você é de esquerda. Você é convicto, você indica cargo, você briga. Na outra tu é extremista de direita. Cadê a lógica disso tudo? Onde é que está a lógica disso? Pelo amor de Deus, tem que ter um pouco de equilíbrio. O Merizio declarou apoio para o Bolsonaro na eleição de 2018. 2014 era Dilma, agora já é Lula. O Jorginho, em 2014, era Dilma rachado. Ele foi para o PR, se eu não me engano era PR, para ficar perto do governo, para ter cargos a indicar. Depois, o PR virou PL e, por uma coincidência, Bolsonaro foi ao PL. Aí que a esquerda virou direita. Então vai ser curioso, vai ser bom, o debate vai ser curioso. Mas vamos pensar aqui nacionalmente, o Lula concorrendo lá em cima, Exato. Tendo aqui embaixo o candidato Merizio. Aí Flávio Bolsonaro correndo lá em cima, Jorginho aqui embaixo. O senhor com o Ratinho Júnior, aparentemente, como pré-candidato. Certo. O senhor acha que consegue sair dessa polarização que pode se formar entre direita e esquerda aqui em Santa Catarina e entrar no meio desses dois nomes aí, de Merizio e Jorginho? Porque é bom lembrar que em 2022 acabou indo para o segundo turno um candidato de esquerda com a direita, com outros nomes brigando ali. Uhum. O senhor acha que tem como? Com certeza absoluta. Primeiro eu tenho um histórico, eu tenho uma gestão, eu tenho um governo, eu tenho o que mostrar. Nós temos um projeto de Estado, que não são apenas palavras para convencer voto. São atitudes que as pessoas têm me acompanhado através da rede social, através das mídias, inclusive aqui do NSC. Então tem uma história de trabalho, as pessoas conhecem. E eu acho que o eleitor, aqui entre nós, tem a extrema-direita e extrema-esquerda, centro-direita e esquerda. Eu faço parte da direita, eu sou da direita, eu só não sou radical. O que é radical? Que não admite conversar com ninguém, que não recebe o presidente, que não pede audiência para tratar dos assuntos que interessam a Santa Catarina. Santa Catarina é o único estado brasileiro que o governador não pediu uma audiência para falar com o presidente dos problemas de estado. Só resolve pela rede social, pelo Facebook, pelo Instagram, mas sentar pessoalmente para discutir saídas para 101, para 470 e outros problemas do Estado. Então, não, eu tenho convicção que a gente entra na direita, pega a direita e muito daquele eleitor que não cansou disso, que ele quer mais produtividade e proposição. Quer saber, vem cá, qual é o programa de Estado real que vai mudar a vida nossa? Como é que vocês vão discutir saída para problemas federais que estão em Santa Catarina, não sendo do Estado, mas cabe o governador tratar? Ir lá cobrar, discutir, criar possibilidades, como o Ratinho faz no Paraná, como o Mauro Mendes faz lá no Mato Grosso, que ele está duplicando a rodovia federal. Tudo em acordo com o governo federal. Então, eu creio que não há dúvida que eu acho que o nosso projeto, que é difícil, mas ele nasce para pegar uma lacuna que está em aberto. A lacuna do equilíbrio. Eu acho que é por aí que nós vamos entrar.
Perfeito. Eu queria insistir nesse paralelo da eleição nacional que o Anderson apontou, para entender um pouco qual que deve ser a estratégia do senhor na campanha. Nacionalmente, a gente tem a candidatura do Flávio colocada na raia bolsonarista, o Lula à reeleição e o PSD com alguns nomes ali, 3 governadores disputando internamente, um caminho que se chama de direita moderada, centro-direita, buscando aqueles eleitores pendulares, que ora são capazes de votar em qualquer um dos lados. Em Santa Catarina, a gente tem um perfil de eleitorado talvez um pouco diferente, e o senhor algumas vezes aqui nas respostas, se colocou como apoiador do Bolsonaro, relembrou a ligação que o senhor tem com o ex-presidente, e até questionou o Jorginho, por exemplo, em outras eleições, ter tido apoio às gestões do PT. O senhor vai ser um segundo candidato bolsonarista em Santa Catarina, ou o senhor vai ser o candidato da direita moderada, buscando a centro-direita, eleitor de centro, como o Ratinho Júnior ou o PSD planeja ou estuda fazer nacionalmente? Bom, primeiro, eu vou disputar a eleição de governo de Estado, não é presidente da República. Nós vamos discutir os problemas aqui. Nós vamos questionar o governador de algumas ações do seu governo e a falta de ações do seu governo. Porque a eleição presidencial, vocês discutem em Brasília. E eu tenho meu candidato a presidente. Chama-se Ratinho Júnior. Segundo turno, quem passar para o segundo turno, obviamente nós estaremos compondo uma aliança de segundo turno. Mas em primeiro turno, o debate nosso é Santa Catarina. Não adianta você querer nacionalizar, porque o eleitor vai votar para o governador daqui. Não é o Ratinho que vai governar Santa Catarina, não é o Lula que vai governar Santa Catarina, e não é o Bolsonaro que governa aqui. Você veja bem, na eleição passada, se não me falha a memória, o Lula fez no primeiro turno mais de 30% dos votos, e o Décio fez 17%. Então significa o quê? Que nem todo lulista vota no PT. Da mesma forma, nem todo bolsonarista vota no PL. A eleição local é outro processo. E na eleição passada foi o PT para o segundo turno, porque houve um fracionamento de candidatos do mesmo campo. Mas nenhum dos candidatos que se apresentavam, exceto o Espiridião Amin, era de direita firme. O Jean, ele era mais centro. E todo mundo sabe aqui em Florianópolis. O governador Moisés teve aquele problema com o presidente Bolsonaro. E acabou o Jorginho herdando o 22% e assim mesmo fez 39% dos votos, com o Bolsonaro vivendo seu melhor momento. Então eu atribuo que nós vamos discutir os problemas de Santa Catarina. Porque em Vitória, de Ratinho, presidente da República, nós vamos ter, obviamente, um presidente de muita qualidade. Mas em Vitória de outro, ou Flávio, ou o atual presidente, a minha obrigação como governador de Estado é ir a Brasília respeitando a eleição e buscar aquilo que interessa a todos nós. Nós não podemos perder mais 4 anos, perdemos 4 anos. Quando o ministro dos Transportes vinha a Santa Catarina, a desculpa era, veio inaugurar a obra porque não é dele. Esqueça da obra que ele veio inaugurar. Esqueça o que ele veio fazer. Ou receba a conversa para os problemas que estão em aberto. Morro dos Cavalos está aí há 20 anos. Por que começou um debate agora? Por quê? Porque começou a colapsar agora. Mas colapsar muito, porque aumentou o movimento. Mas por que não discutiram isso no primeiro dia do mandato? Então isso que eu atribuo. Gestão pública se faz em 4 anos. Você não governa no último ano. Lamentavelmente, o atual governo parou todas as obras que eram do Moisés. 1 ano depois recomeçou. E eu disse, e vou afirmar, eu vou fazer um desafio. Todas as obras que eu projetei e licitei no meu governo, principalmente na infraestrutura, eu quero comparar com o governo do Estado. Quanto de projeto ele fez e de obra ele executou. Eu fiz mais do que ele. Eu fiz em Chapecó mais do que o governo do Estado. Então, numa comparação. Por quê? Porque eu trabalhei do primeiro ao último dia do meu mandato. E é isso que um governador tem que fazer. Agora vamos climatizar as salas de aula. Mas no último ano, 3 anos num calor desgraçado às crianças. Então, são coisas assim que eu atribuo, que o papel de governo é começar a governar antes de assumir, para projetar o mandato e resolver os problemas mais graves que o Estado tem. Prefeito, o PL vai anunciar a chapa de Senado fechada já com os 2 nomes do PL, Carol e Carlos, como a gente tem falado aqui. O senhor acha que Espiridião Amin, e nessa conversa que o senhor vai ter, tem chance nessa eleição? O senhor acha que ele é um nome que vai tentar furar esses 2 nomes e entrar? Depende da decisão que ele tomar. Eu acho que se a composição for conosco, eu acho que o Amin é senador. Se a decisão for navegar no mesmo barco onde estão todos, com certeza ele não passa. Por quê? Porque você quer dividir em 2 vagas. Não cabe 3 em 2. Agora, quando você pega um outro grupo político, que é o grupo que se assemelha,
que pensa idêntico, que pratica idêntico, que fala idêntico, que é de uma direita raiz responsável. Esse é o caso do Esperidião, é o meu caso, e o caso das pessoas que andam conosco. Eu não tenho dúvida que ele vira senador. Agora, se ficar no grupo que está governando, como é que vai? É 2 vagas para 3. E dos que estão lá, todos votam neles, mas não levam o Esperidião junto. Agora, aqui, 100% do eleitor que vem para esse projeto político, que a maioria do Estado acaba votando o Esperidião Amin pela sua história e pelo seu trabalho. Mas o senhor acha que vai conseguir unir o 15 e o 11? Eu acho que sim, eu acho que é possível. Eu acho que é possível. Eu acho que isso aí já passou. Aquela rivalidade antiga do MDB com o PP, eu acho que isso acabou. Hoje virou a política em Santa Catarina, no Brasil, ela está mudando muito rapidamente. Hoje nós temos o quê? O 22 muito forte em algumas regiões e muito fraco em outras. Porque a figura do Bolsonaro conseguiu construir isso. Mas tu vê que a maioria dos estados é pela capacidade do gestor. Você veja bem como o PL tem as suas regiões fortes. Quantos governadores o PL tem no Brasil hoje? Eu acho que é 2, se não me falha a memória. Acho que é 2. O PSD tem 6. Então, qual é a lógica disso tudo? Claro, nós tivemos governadores que se filiaram conosco. Então, nesse cenário, tu perceba que o eleitor muitas vezes não escolhe o número. Já escolheu. Mas eu acho que agora a eleição vai pegar um pouquinho mais na qualidade do gestor. Isso vai valer para deputado, para senador. Tem a vantagem? Tem. O 22 tem uma pequena vantagem? Obviamente que tem. Mas nós temos história, o que é a maior vantagem. Quando o eleitor começar a avaliar a história de cada um e o posicionamento, o que vale é que posicionamento você tem, eu acho que aí nós temos uma grande diferença. Qual seria a chapa dos sonhos do João Rodrigues? A minha chapa dos sonhos seria nós conseguir fechar essa aliança, buscar para compor cada um num espaço, tendo, obviamente, já definido se assim a gente conseguir a figura do senador Esperidião Amin, e depois buscar uma composição com vice. Nós temos bons nomes hoje que a gente poderia fechar, mas o nosso partido tem a responsabilidade de ouvir os partidos que porventura estejam aliados conosco. Hoje você tem um Clécio Salvaro que é uma unanimidade com o prefeito na cidade de Criciúma, está lá com uma avaliação extremamente alta para deputado estadual. Seria um grande nome, Júlio Garcia seria um grande nome, mas o MDB também tem grandes nomes, conforme te diz, que são empresários, que dão partido da vida pública. Então é questão de definir essa composição. Individualmente, nomes você tem muitos, mas daqui a pouco tem um que surpreende que você não lembra. Mas para mim a aliança é essa, estando União Progressista, PSD e MDB, nós temos com certeza o segundo turno garantido. Aí é outra eleição. Ratinho Júnior nesse cenário todo. Se ele estiver na eleição, é uma eleição, se ele não tiver, é outra, ou o senhor acha que independe? Aí muda. Sem Ratinho Júnior, muda o cenário. Se ele, porventura, apesar de que o que a gente sabe é ele é o candidato a presidente. Quando você não tem uma figura da capacidade do Ratinho Júnior, que é vizinho, aqui do lado, o governador de Santa Catarina sabe das suas qualidades, e todos nós sabemos que é um candidato que vai crescer muito na campanha, porque quando abrir o horário eleitoral gratuito, tem muito o que contar, tem muito o que falar, muito do que ele fez no Paraná. Tem o pai, que é um fenômeno no Nordeste. Então, creio que o Ratinho vai ser aquele candidato que vai virar onda no processo eleitoral. É um cenário. Sem ele não tiver essa candidatura, aí realmente o cenário muda completamente. Porque daí tem também, a gente tem que admitir que daí se tu não tem, você acaba buscando uma outra candidatura. Que para mim tem que ser do PSD, mas para mim tem que ser Ratinho Júnior. Qual vai ser o papel do Kassab na campanha estadual do senhor? Não tem participação. O presidente Kassab vai cuidar da eleição nacional, como ele está fazendo. Tem gente que odeia e tem gente que gosta, mas todo mundo admite. É um grande articulador. Hoje ele está muito alinhado com o Bolsonaro, muito alinhado com o Flávio, tem conversas frequentemente, tem acordos para o futuro. Tanto é que em São Paulo a candidatura de Tarcísio ao governo do Estado, Kassab é um dos principais nomes que ajuda nesta condição eleitoral. Então o presidente Kassab ele dá liberdade. Cada estado construa o seu projeto e veja o que é melhor. Com essa liberdade que nós conseguimos construir, com a liderança do Heron, que é o presidente do partido, junto com o Júlio, que tem essa expertise histórica, e uma figura maravilhosa que nós temos aí, o Dr. Jorge Bornhauser, que todo mundo sabe, dos políticos que estão vivos ainda, é a imagem da direita brasileira.
que é o primeiro dos moicanos, né? Porque ele que lá do velho PFL, e o doutor Jorge, apesar da sua idade, é um homem que está com uma cabeça maravilhosa e tem contribuído com as suas sugestões também. O senhor acha que o prazo para as coisas começarem a se caminhar é agora, abriu na janela, ou o senhor acha que ainda vai se empurrar um pouquinho mais para frente, ou o senhor acha que agora, por causa da nominata, por tudo, tem que se decidir logo? Tem que se decidir agora. No meu cronograma tem que ser agora. Antes de abril. Nós temos que definir esse cenário durante o mês de março, no máximo. Já definir o nosso grupo político. Por quê? Porque aí você tem que ir para o campo. Você não consegue ficar desenhando o jogo até a convenção. É 45 dias de eleição, acabou. Não, nós que estamos atrás, nós temos que definir o projeto, o grupo político, os pré-candidatos a deputado estadual, federal, senadores, para começar a rodar o Estado, para começar a mostrar para que viemos, o que queremos e o que faremos. Eu acho que isso fará grande diferença. Então, a nossa data é agora, durante o mês de março. Apertar ou não apertar agora a mão de MDB, de União Progressistas, vai afetar a sua decisão de renúncia da prefeitura? Olha, para mim, conta, ajuda muito. Mas eu estou disposto, estou muito tranquilo, não há problema algum. Mas nós queremos sim antecipar isso para poder já ir para o campo na renúncia, já com o grupo completamente alinhado, né? Até porque a renúncia já está marcada previamente o momento de fazer isso. Agora nós temos que fazer os acordos. Eu também não posso ser irresponsável de renunciar a uma cidade do tamanho de Chapecó, que vive o melhor momento da história, de uma população que me deu 83%, para ir para aventura louca. Não, ir para uma disputa responsável faz parte. Ganhar ou perder faz parte do jogo. O que não pode ir para o suicídio, né? Isso eu não faria e não faço. Mas como a gente tem os números são muito positivos para começo de campanha, não tenho dúvida. Eu acho que a gente consegue bater essa aliança aí já nos próximos dias. E a renúncia está definida? Está definida. Está definida aí para o mês de março, o prazo limite é abril, né? Mas no mês de março. 21, entre 21 e 30 aí. Entre 21 naquele período ali. Só definir os cenários aí, nós vamos estar na estrada. João Rodrigues, muito obrigado pela presença aqui, prefeito de Chapecó, pré-candidato ao governo de Santa Catarina. Obrigado e bom trabalho para o senhor. Obrigado a todos, um forte abraço a todos. Esse foi o Café nas Eleições, o podcast do nosso NSC Total sobre o cenário da política em Santa Catarina no Brasil. A produção deste episódio é minha, Anderson Silva, Luana Amorim, Jean Laurindo. A captação e edição é com o Gabriel Lentz e com o Yuri Micheletti. E a coordenação é do Augusto Wittner e da Luana Amorim. Saiba tudo sobre a corrida eleitoral lá no nosso nsctotal.com.br. Nos próximos dias voltamos com mais entrevistas. Até mais.